Não roubarás. Em sua formulação concisa e aparentemente simples, o sétimo mandamento, não roubarás, pode parecer uma advertência evidente e amplamente respeitada por todos aqueles que se consideram minimamente honestos. A maioria das pessoas, ao se deparar com esse mandamento, não se inquieta, nem se examina com mais profundidade. Em seu julgamento superficial, acredita-se que roubar é apenas o ato grosseiro de tomar aquilo que não lhe pertence, dinheiro, bens, posses materiais. E se a pessoa jamais entrou na casa de alguém para furtar objetos, jamais estendeu a mão para subtrair uma carteira, sente-se automaticamente isenta de qualquer culpa. Mas a exortação sagrada não especifica bens materiais, não diz não deverás roubar dinheiro ou não deverás tomar propriedades físicas. Diz simplesmente não roubarás, e isso é um alerta direto à consciência. O conteúdo da advertência não se limita ao aspecto visível, mas se estende aos planos mais sutis da existência humana. E é exatamente nesse ponto que a maioria falha. Na incapacidade de compreender que as consequências de cada pensamento, cada palavra e cada ação se alastram como ondas em direções muito além do que os olhos podem ver. A propriedade de alguém não se limita a seus bens tangíveis. Um ser humano possui valores muito mais elevados e delicados, cuja apropriação indevida configura um roubo ainda mais grave aos olhos da justiça divina. A reputação, o respeito, a confiança que alguém angariou ao longo do tempo, tudo isso também constitui sua legítima propriedade. E aquele que por palavras maliciosas, boatos, suspeitas veladas ou mesmo advertências disfarçadas de preocupação, mina a imagem de alguém perante terceiros, está roubando-lhe algo essencial: o conceito de que ele goza, o crédito que depositam em sua honra, a confiança que lhe foi outorgada. Esse tipo de roubo é silencioso, invisível aos olhos da lei terrena, mas profundamente visível na balança da justiça espiritual. Ele fere, corrói, mancha, e o que é ainda mais alarmante, ele é praticado muitas vezes com ares de superioridade moral, sob o manto da boa intenção, da transparência, do direito à informação. Contudo, o mandamento não tolera essas justificativas. Ele ressoa claro e incontestável. Não roubarás. Isso inclui o não tomar da alma de alguém aquilo que ela construiu com esforço, seu bom nome, sua paz de espírito, sua confiança em si e nos outros. Rouba-se também quando se abusa da boa vontade alheia, explorando o tempo, a energia, a gentileza ou a ingenuidade do outro, exigindo o que não se ofereceria em reciprocidade. Rouba-se quando se deturpa a verdade de outrem, quando se distorce ou expõe indevidamente pensamentos, confidências e intenções que pertencem ao íntimo de um ser humano. Rouba-se até quando se impede alguém de cumprir sua missão ou seguir seu caminho por inveja, por egoísmo, por manipulação. Assim, percebe-se que mesmo o menor dos roubos, aquele que se insinua nas entrelinhas da convivência cotidiana, tem peso. Muitas vezes é nesses pequenos gestos de apropriação que se constrói um destino inteiro de culpa. Mesmo o menor roubo, quer seja de uma caneta, de um saquinho no supermercado, carrega em si o germe da transgressão contra a lei. A alma que se permite esse pequeno desvio, aparentemente inofensivo, abre em si uma brecha pela qual forças obscuras podem penetrar e se enraizar. O que hoje parece irrelevante, amanhã pode ser a base de atos mais graves, pois a consciência vai se tornando insensível e complacente. O impulso de tomar o que não é seu, ainda que de valor quase nulo, se transforma em hábito sutil que corrói o caráter e compromete a limpidez da alma. A justiça divina não mede o valor material do que foi tirado, mas a vontade por trás do gesto e sua disposição íntima. É aí que se encontra o perigo. Na semente plantada com indiferença,
que pode germinar em frutos de dor, afastando o espírito do caminho da elevação. Nada escapa ao movimento vivo da criação, que observa não apenas o ato consumado, mas também a intenção que o precede. Mesmo que um roubo não se concretize no plano material, se houver intenção deliberada de tomar o que não é seu, seja físico, emocional ou espiritual, o ser humano já se encontra em transgressão. A sutileza desse mandamento exige, portanto, uma vigilância interior constante. A questão não é apenas o que se tomou, mas por que e com que espírito se tomou. Houve honestidade? Houve respeito? Houve pureza na intenção? Se a resposta não for um sim claro e firme, então há uma mancha, e onde há mancha, há consequência. Nesse contexto também caem por terra todas as tentativas humanas de relativizar esse mandamento. A chamada esperteza do mundo, a malandragem, a lei de levar vantagem, são caminhos que conduzem inevitavelmente ao empobrecimento da alma. Cada transgressão, por menor que seja aos olhos humanos, gera uma reação nos fios invisíveis da lei. O jeitinho com que se obtém um benefício ilícito, a mentira com que se evita uma perda, a omissão que prejudica outro em favor próprio, tudo isso é roubo disfarçado, e tudo retorna, mais cedo ou mais tarde, à porta daquele que o provocou. É importante lembrar que quem rouba, antes de tudo, se rouba a si mesmo, rouba a dignidade, rouba a paz interior, rouba a elevação de sua alma. A cada apropriação indevida, desce mais um degrau em sua jornada espiritual. A confiança que poderia conquistar, perde. A clareza que poderia desenvolver, embota. O ser humano que rouba se embrutece, se desvia, se prende a fios pesados e escuros que o arrastam cada vez mais para longe da luz. E não apenas aquele que comete diretamente o ato, mas também o cúmplice, o que aplaude, o que consente, o que lucra indiretamente com o roubo. Até mesmo quem se cala diante de um roubo evidente, por medo ou conveniência, participa do fardo. A criação é dinâmica, viva, absolutamente coerente. Nela, ninguém é vítima passiva. Todos têm responsabilidade diante das oportunidades e decisões. É por isso que a severidade do mandamento não deve ser vista como ameaça, mas como oportunidade de despertar. Quando o ser humano começa a refletir sobre o que de fato constitui a propriedade do outro, quando compreende que os bens espirituais são tão ou mais preciosos do que os bens materiais, então ele se abre para uma sensibilidade superior. Passa a se mover com mais cautela, mais verdade, mais respeito. Desenvolve empatia real, senso de justiça e um sentimento vivo de responsabilidade diante da vida. Esse processo é libertador. Cumprir o mandamento não é limitar-se, é liberar-se. Quem aprende a não tomar nada que não lhe pertence, mesmo no plano das palavras, dos pensamentos ou dos sentimentos, torna-se mais leve, mais claro, mais digno. Passa a viver com o coração em paz, pois sabe que não causou prejuízo a ninguém. Esse ser humano desperta novamente para a verdadeira humanidade, para a autenticidade, para a nobreza de caráter. A partir desse ponto, a alma começa a florescer. A intuição torna-se mais viva, os sentidos espirituais se afinam, e as escolhas passam a ser feitas com maior discernimento. Cumprir o mandamento, portanto, não é apenas uma obrigação moral. É um meio eficaz de ascensão espiritual. É uma chave para o progresso, para o despertar, para a libertação interior. Muitas vezes pode parecer difícil ou até mesmo impossível ao ser humano inserir-se com inteireza nesse mandamento. Ele olha ao redor e vê um mundo onde a esperteza é exaltada, onde levar vantagem é confundido com inteligência, e onde o desrespeito sutil aos limites alheios é hoje tolerado, ou mesmo incentivado. Em meio a essa distorção coletiva, aquele que deseja permanecer fiel à integridade parece nadar contra uma correnteza poderosa. No entanto, é justamente nesse esforço de se manter fiel à lei, apesar das pressões externas,
que se forja a verdadeira nobreza da alma. Não se trata de alcançar uma perfeição inumana, mas de manter o olhar claro, a intenção reta e a vigilância constante sobre os próprios impulsos. Mesmo que as quedas venham, é o levantar com arrependimento sincero e renovada disposição que aproxima o espírito da luz. Cada pequena vitória sobre a tentação de tomar o que não lhe cabe é um passo rumo à libertação interior e à harmonia com a vontade de Deus. E por fim é preciso lembrar: o livro da vida registra tudo. Mesmo aquilo que ninguém viu, mesmo aquilo que se considerou pequeno ou justificável, está lá, e quando for chegada a hora da colheita, cada um receberá segundo o que semeou, inclusive nos menores gestos. Medita, portanto, seriamente sobre isso. Não te iludas com a aparência de insignificância de um deslize. Cada transgressão é um fio que te prende à culpa, e cada esforço sincero de correção é uma escada que te eleva. Que teu livro de culpas não traga, ao final, o peso oculto de pequenos roubos que poderiam ter sido evitados com um pouco mais de atenção, de honestidade, de amor à verdade